Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença. Uma sentença. A de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester. Obrigado, filho. Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegastes a este reino? Então disse Ester, que tornassem dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, a jejuar por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Amém. Meus queridos, nós estamos numa série de 8 domingos falando sobre algumas mulheres que foram notáveis, mulheres que se destacaram na Bíblia Sagrada. Já falamos aqui sobre Rebeca, domingo passado. Já falamos sobre Abigail. Já vimos uma mensagem aqui do pastor Saulo sobre a viúva do azeite. Já falamos também sobre a mulher sunamita. Então, tivemos aqui sobre Débora também, algumas mulheres. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa mulher, essa jovem rainha chamada Ester. Eu preciso, antes de trazer uma aplicação e extrair as lições dessa história, eu preciso resumir essa história rapidamente, para a gente entender. Quando o povo judeu estava escravo na Babilônia, completados 70 anos do cativeiro, a Bíblia diz que o rei Ciro e o rei Dário, eram 2 reis, se juntaram. Um era o rei da Pérsia, o outro era o rei dos Medos. Eles se juntaram, instituíram o Império Medo-Persa, e eles então invadiram a Babilônia, mataram Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, e conquistaram então a Babilônia, tornando todo o território da Babilônia agora também Império Medo-Persa. E a Bíblia diz que no 2º ano do rei Ciro, o Senhor despertou o espírito de Ciro para que ele liberasse os judeus para voltarem. E ele então fez um decreto autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém, para reconstruírem a sua terra. E a história conta, a Bíblia fala, que nem todos os judeus quiseram voltar. Porque, enfim, muitos deles haviam nascido na Babilônia. Muitos deles haviam nascido no período do cativeiro. 70 anos eles ficaram lá dentro. Então, muitos quiseram continuar na Babilônia. Então, aproximadamente 50 mil judeus voltaram e tinham mais de 17 mil que ficaram na Babilônia. Passado alguns anos, o rei Ciro morre. Poucos anos depois, o rei Ciro morre. E o rei Dário, ele assume agora todo o império. Ele assume agora o império. Mas, depois
de aproximadamente 80 anos, que eles voltaram do cativeiro, o rei Xerxes I agora assume o reinado com a morte do rei Dário. E é nesse período que o rei Xerxes, no terceiro ano, diz a Bíblia que no terceiro ano do seu reinado, esse Xerxes é um nome grego, mas o nome hebraico de Xerxes era Assuero. Diz que ele resolve chamar a sua rainha, ele deu uma festa, e ele resolve chamar a sua rainha para exibir a beleza dela para os convidados. E a rainha Vasti se recusa a se apresentar na frente do rei, na presença do rei. Ele então manda despedi-la, né, destitui ela de rainha, tira ela o cargo de rainha, e agora ele começa uma espécie de um concurso. Chamem as jovens, as moças do reino, para que elas se apresentem a mim, e eu vou escolher dentre elas uma rainha, uma mulher para ser minha rainha. E a Bíblia fala que tinha uma jovem judia por nome de Radassa, que era órfã de pai e mãe, mas que foi criada por um tio chamado Mardoqueu. E Radassa, então, ela resolve se apresentar, inclusive incentivada pelo tio, se apresentar nesse concurso, nesse desfile, para ser uma pretendente ao cargo de rainha, ao trono. E por medo, por ela ser judia, por ela fazer parte daqueles que não voltaram do cativeiro, ela muda o nome de Radassa para Esther, que era correspondente do nome dela, o nome persa. E então, quando Assuero, ou rei Xerxes, ele vê a Esther, ele então se encanta por ela e resolve tomá-la por rainha. Mas a Bíblia fala que tinha um conselheiro pessoal do rei Assuero, que tinha não é que ele tinha um rei na barriga, mas ele se achava a última bolacha do pacote. E ele era um homem tão soberbo, mas tão soberbo, que ele promulgou um decreto dizendo que todas as vezes que ele passasse, todas as pessoas tinham que se curvar diante dele. Se ele passasse, por exemplo, digamos que ele estava passando na rua, ele vinha com a comitiva dele, o tal do Amã. Ele vinha com a comitiva dele, ele exigia que todas as pessoas se encurvassem perante ele. Mas tinha um homem que não aceitava se encurvar, que era o tio da rainha, que era o Mardoqueu. E o fato, né, de Mardoqueu se recusar a se encurvar, porque os judeus só se encurvavam diante de Deus, né, o termo culto no hebraico significa prostrar-se. Então, para um judeu, você se prostrar significa você prestar culto. Então, eles se recusavam a se prostrar diante de alguém, porque para eles estavam prestando culto a essa pessoa. Isso fez com que o ódio entrasse no coração desse Amã, e ele então criou um plano, criou uma estratégia, e ele chegou até diante do rei, e ele fermentou o coração do rei, dizendo o seguinte, aqui em Esther capítulo 3, Esther capítulo 3, versículo de número 7, fala assim, ó, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, olha o que Amã falou para o rei, existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo
cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Olha só. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. O que Amã fez? Traduzindo isso aqui, ele falou assim: se o rei aceitar essa minha sugestão de mandar matar todos esses estrangeiros que estão aqui na sua província, eu vou dar, ele fala aqui, 10.000 talentos. Eu fui fazer uma conta. São 350 toneladas de prata. Eu vou dar o equivalente a 350 toneladas de prata para os cofres do rei. Para que o rei possa pagar aqueles que fizerem esse trabalho de matar os judeus. Olha o ódio que esse homem estava sentindo. E aí o que o rei fez? Versículo 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Ele entregou a assinatura dele, que era o anel, falou assim: você pode fazer o decreto que você quiser, pode fazer o que você quiser, e essa prata que você vai dar, pode ficar para você. E aí Amã fez o quê? Amã foi lá, fez o decreto. E nesse decreto dizia que num dia, acho que dia 13 do último mês. Para a gente entender melhor, é como se fosse dia 13 de dezembro. O último mês do ano, no dia 13. Porque o calendário de Israel é um pouquinho diferente do nosso. Então no último mês daquele ano, no dia 13 do mês, todos os prefeitos das cidades, o decreto estava dizendo isso, todos os líderes das cidades, eles eram obrigados a matar os judeus que estavam dentro da sua cidade. Esse era o decreto. E assinou com o anel do rei, como se fosse o rei assinando. Então no dia 13, para a gente entender, né? 13 de dezembro daquele ano, todos os prefeitos de cada cidade que estava no império tinha que matar os judeus que morassem na sua cidade. E aí eles fizeram várias cópias desse decreto, espalharam por todas as cidades do reino. E diz a Bíblia, diz o texto, que os judeus choraram. Os judeus choraram. É interessante porque quando a gente entende a história, a gente percebe que isso também era uma movimentação de Deus para que aqueles que estavam lá acomodados voltassem para a sua terra. Porque eles tiveram a oportunidade de voltar, mas resolveram ficar. Tanto é que depois disso, depois desse acontecimento, que Deus deu livramento para eles, Esdras levantou um grupo de mais de 17.000 judeus e voltaram. Falou: vamos deixar essa terra aqui, vamos voltar para a nossa terra. Então, eles choraram, eles rasgaram suas vestes, eles se colocaram numa posição de humilhação, vestiram um pano de saco de cinza. E aí Mardoqueu fez o quê? Mardoqueu foi para a porta do palácio. Mardoqueu foi lá para a porta do palácio, vestido de pano de saco e de cinza. E ele ficava lá na porta do palácio, até que alguém veio e falou para ele assim: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: eu preciso falar com a rainha. Não, mas você não pode falar com a rainha. Você não pode entrar no palácio vestido com essa roupa. Então mande um recado para ela. Tudo bem, eu não vou entrar, mas mande um recado para ela. E o recado que Mardoqueu passou foi o texto que nós lemos.
no capítulo 4, versículo 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido. Ele fez saber. Como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. E ele também, Mardoqueu também, deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Ester, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então Mardoqueu falou assim, olha, fala para Ester, para ela ir lá, conversar com o rei, suplicar pelo nosso povo. Aí Ester, a princípio, manda um recado. Tinha um servo chamado Hataque, que era o mensageiro entre os dois. Então ela chama esse Hataque e fala para Mardoqueu assim, ela pega lá o recado e fala assim, olha, diga para o meu tio que ninguém pode chegar na frente do rei sem ser convidado, sem ser convocado. E existe uma lei que diz que aquele que chegar na frente do rei sem ser convocado por ele, é morto. Essa é a sentença. A não ser que o rei use de misericórdia e aponte o cetro dele para a pessoa. E ela fala assim, eu já tenho mais de 30 dias que não sou chamada para ir na presença do rei. E aí quando ela manda esse recado para Mardoqueu, Mardoqueu dá um choque de realidade em Ester. E fala para ela assim, não pense você, que pelo fato de você estar aí dentro dessa fortaleza, e pelo fato de você ser uma rainha, que você vai escapar da morte. E ele fala assim, vou dizer mais, se você não fizer nada, o socorro e o livramento vai vir de outro lugar. Olha o que ele está falando. O socorro e o livramento Deus vai mandar de outro lugar, mas você e a tua casa não vão sobreviver. E ele fala assim, quem sabe não foi para esse tempo que Deus permitiu que você se tornasse rainha. Quem não sabe se não foi para esse momento que Deus fez com que você subisse ao trono. E ela então manda o recado e diz assim, olha, convoca os judeus de Susã, aqui da cidade, da capital, para que se vistam de pano de saco e jejuem 3 dias, sem comer e sem beber, porque depois de 3 dias eu vou me apresentar diante do rei. E aí a primeira lição que eu aprendo aqui com Ester foi o seguinte, quando eu estava lendo essa história, a primeira coisa que eu pensei, bom, Ester foi corajosa, né? Ela falou assim, se eu morrer, vou morrer, eu vou lá, vou me apresentar diante do rei, perecendo eu, pereço. Tudo bem, ela foi corajosa. Ela tomou atitude? Sim, ela tomou atitude, teve iniciativa. Mas a verdade é que todas as mulheres que se destacaram na Bíblia, que tiveram uma história notável, todas elas, de alguma forma, tiveram coragem, tiveram iniciativa, tomaram atitude e por isso foram lembradas. E eu fiquei pensando, mas o que diferenciou Ester aqui? E o Espírito Santo falou para mim o seguinte, a primeira atitude de Ester, quando ela resolveu falar com o rei, quando ela assentou no seu coração de falar assim, então eu vou lá, se esse é o único meio, eu vou lá e vou colocar minha vida em risco. Primeira coisa que ela fez, ela mandou o recado para Mardoqueu, para o seu tio, dizendo assim, convoque os judeus para jejuarem e orarem. Nós somos pessoas, seres humanos, né, geralmente de uma forma geral, que nós quando temos uma dificuldade, quando temos uma decisão importante para tomar, quando temos uma escolha para fazer,
às vezes, nós queremos agir simplesmente pela razão. Às vezes nós queremos tomar decisões baseado naquilo que nós vemos. Principalmente homem. O homem é muito assim. O homem é mais lógico com as coisas. É mais racional com as coisas. Mas o que Esther fez foi buscar Deus. Ela disse assim: olha, diga para o meu tio convocar os judeus para orar e jejuar. Orar e jejuar. Para que Deus intervenha nesse negócio. Porque agir, ir lá e falar com o rei, eu posso ir. Mas trabalhar no coração do rei para ele não me matar, é só Deus que pode fazer. Então a primeira lição que eu aprendo com Esther é que diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma decisão que a gente deve tomar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar Deus. É buscar o Senhor. Agora, sabe qual que é o problema? De muitas pessoas, quando eles vão buscar Deus sobre uma resposta, sobre uma direção, é que nós não temos paciência para esperar a resposta de Deus. Geralmente nós somos ansiosos. E nós não temos a paciência para ouvir Deus falar, para esperar Deus falar. Porque eu sei que toda pessoa que serve a Deus, ela não quer tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Ela não quer dar um passo fora da vontade de Deus. Ela não quer cometer um erro. Ela quer fazer algo dentro da vontade de Deus. Mas o difícil é a pessoa orar e esperar a resposta de Deus. Eu já errei muitas vezes por tomar decisões sem consultar a vontade de Deus. Eu já abri sociedades que não deram certo, porque eu fiz uma sociedade sem buscar a vontade de Deus. Simplesmente falar, não, vamos fazer, vamos para cima, e vamos, e tal. E não fui orar. Não fui perguntar para Deus se era da vontade dele. E daqui a pouco o negócio começou a embolar, começou a dar tudo errado. E lá na frente eu sofri as consequências. Por causa de uma decisão fora da vontade de Deus. Para todas as decisões, para todas as escolhas que nós vamos fazer, nós precisamos buscar a vontade de Deus. Ela falou assim, olha, eu vou lá, vou falar com o rei, vou colocar minha cabeça a prêmio, mas antes de ir lá, eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês se consagrem, porque eu também vou me consagrar. Quando eu recebi uma proposta para vir em São José dos Campos, eu recebi uma proposta, eu vim pregar numa igreja, aqui em São José, de um pastor amigo meu. E eu vim pregar nessa igreja, recebi um convite, dia 2 de janeiro de 2007. Minha filha tinha 7 dias de nascido. Ó, só para mim não errar a conta, ela nasceu dia 28 de dezembro, então 28, 29, 30, 31, 1, 2, 5 dias. 5 dias de nascido. E eu vim sozinho, minha esposa estava em casa, de resguardo, com a neném. Paulinho tinha 1 ano e 2 meses. E eu vim pregar, eu era pregador itinerante. E aí eu cheguei na igreja, tinha a mesma quantidade de pessoas que tem aqui. Aí eu cheguei na igreja, fiquei olhando assim, mas amém. O pastor me convidou, veio comigo, me trouxe. Ele também morava lá em Santos. E aí eu fui, preguei. Quando terminou o culto, esse pastor me chamou e falou assim, Paulo,
tá vendo essa igreja aqui? Tá vendo essa família aqui? Era uma família que tinha. A igreja era mais ou menos essas cadeiras do meio aqui. Era o tamanho da igreja. Esse diâmetro aqui. Ele falou assim, ó. Eu abri essa igreja. Eu abri essa igreja. Tem 3 meses. E eu já estou no meu limite. Eu abri essa igreja para rebanhar essa família. Eu estou no meu limite físico, financeiro, psicológico. Eu estou orando a Deus para Deus mandar um pastor para cá. E eu queria saber se você não queria vir assumir. Nos fundos da igreja tinha uma kitnet. Uma kitnet. Bom, Alex, você dava 6 passos para cá. Eu fiz porque eu sei porque eu contei isso. Você dava 6 passos para cá, 5 passos para cá, você andava a casa. E ele falou assim: se você aceitar a proposta de vir assumir essa igreja, eu vou pagar o aluguel do imóvel, que era o salão mais kitnet no fundo. Eu te dou um salário mínimo, uma cesta básica, e se assume a igreja aqui. E eu falei assim para ele: pastor, eu preciso de 2 sims. Eu preciso de um sim da minha esposa. Eu preciso de um sim de Deus para eu poder te dar uma resposta. Então a gente vai voltar, eu vou conversar com a minha esposa e vou orar. Aí ele falou para mim assim, isso era uma terça-feira. Ele falou para mim assim: só que eu preciso da resposta até sábado. Porque se você não me der a resposta até sábado, eu vou mandar uma outra pessoa para cá. E eu cheguei em casa, sentei com a minha esposa e conversei com ela. E aí? Essa foi a proposta. Minha esposa, há 9 anos, trabalhando na Santa Casa de Santos. Estava de licença maternidade. E a minha esposa respondeu assim para mim: se Deus falar conosco, eu aceito ir com você. Mas Deus precisa falar com a gente. E eu jejuei, igual Esther. 4ª, 5ª e 6ª. 3 dias de jejum sem comer e sem beber, pedindo a Deus uma resposta. Quando eu entreguei o jejum na sexta-feira, 6 da tarde, recebi uma amiga minha, da minha esposa, que veio em casa para ver a neném. Veio para ver a neném, trouxe lá uma fralda e tal, tomou um café com a gente. Eu tinha acabado de entregar o jejum, ela tomou um café. Quando depois da visita, ela falou: gente, eu vou embora, mas antes de ir embora, deixa eu fazer uma oração. E quando ela começou a orar, e a minha esposa virou para mim e falou assim: ó, não fala nada para ela do propósito. Cochichou para mim assim: não conta nada. Quando ela começou a orar, Deus tomou ela em profecia. E a única coisa que ela disse foi: filho, vai, porque eu sou contigo. Ela não sabia de nada. Quando terminou a oração, ela falou assim: olha, eu não sei o que foi, eu não sei o que vocês estão orando, eu sei que eu vi, ela disse assim, eu vi várias ovelhinhas mordendo a perna da calça assim de vocês. E Deus mandou falar: vai, porque eu sou contigo. Não sei o que é. Eu e minha esposa, a gente chorou, falou assim: a gente sabe o que é. Eu fui no orelhão. Naquela época não tinha celular. Fui no orelhão. Quer dizer, eu não tinha, não é que não tinha, eu não tinha celular. Fui no orelhão, peguei o cartão, liguei pro pastor e falei: pastor, arruma o caminhão da mudança. Nós estamos indo embora para São José dos Campos. Dia 17 de janeiro de 2007. Nós chegamos aqui de mala e cuia. Com a mudança. Minha esposa veio para cá igual Abraão. Veio sem saber para onde ia. Veio sem saber. Veio sem ver onde que era, onde que ia morar. Quando ela chegou, e eu falei para ela assim: ó, lá tem uma casa, né? Tem um povo, e a gente vai ter uma condução. E aí ela chegou,
Quando o caminhão parou na frente da igreja, que ela olhou a igreja, e aí veio a família, os 5 irmãos, vieram para descarregar a mudança. Aí abriu a porta da igreja, que tinha que passar por dentro da igreja. Aí ela com a neném no colo, foi entrando, foi lá no fundo, falou assim: onde que é a casa? Eu falei: a casa aqui, ó. Ela falou assim: cadê o povo? Eu falei: os irmãos descarregando a mudança ali. Ela falou: e a condução? Eu falei: nós ganhamos uma bicicleta. Tá aqui, ó. É uma condução, tá aqui a bicicleta. E nós chegamos aqui nessa cidade. Eu tenho uma foto desse ano até hoje. Uma foto guardada. Quando nós chegamos aqui. O que aconteceu foi que 7 meses se passaram. Nós tínhamos uma família de 5 pessoas. Janeiro, quando foi em julho, 7 meses. Sabe quantas pessoas tinham na igreja? 5. 5 pessoas. A mesma família estava lá. E a gente ia fazendo culto. E aí o pastor me liga. O pastor que me trouxe para cá disse assim: Paulo, é o seguinte, não dá mais para te manter aí. Não dá mais para pagar o aluguel. Não dá mais para te dar um salário mínimo. A única coisa que eu posso te oferecer é o caminhão para buscar suas coisas. Que eu não tenho mais como manter você aí. Só que aí me veio a palavra: vai, porque eu sou contigo. E eu falei assim: pastor, fique em paz. Fique em paz, eu estou aqui debaixo de uma promessa. Eu sei que Deus lhe usou para me trazer para essa cidade, mas fique em paz. Ele falou: então você está por sua conta e risco. E aí é a hora que Jesus chegou em mim e falou assim: bem-vindo ao meu discipulado. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Bem-vindo à minha escola de pastor. Ah, meus irmãos. E aí tem muita história para frente. Mas o que eu queria dizer é que quando você tem uma resposta de Deus, quando você tem um direcionamento de Deus, quando você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus, você enfrenta os problemas tranquilo. Porque você sabe que Deus está com você. Porque você sabe que você está cumprindo a vontade de Deus. Você está cumprindo o projeto de Deus. Quando Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Meu irmão, ele estava no meio do deserto, ele estava morando em cabana, mas ele estava ali por causa de uma ordem de Deus. Então, todas as vezes que você for tomar uma atitude, que você tiver que fazer uma decisão, busque a vontade e a resposta de Deus. Sempre. Porque ainda que aos nossos olhos, cumprir a vontade de Deus traga um sofrimento momentâneo, lá na frente, nós vamos ver o resultado. Só para fazer um link, 5 anos depois que eu comecei essa igreja, eu entreguei ela. Eu comecei essa igreja, depois nós nos unimos a um outro ministério. E nesse outro ministério que eu me uni, né? Ou seja, nós saímos, né? Separamos lá do pastor que nos trouxe. Eu fiquei um tempo sozinho. Depois me uni a um outro ministério. E aí, durante 5 anos, de 2007 mesmo, até 2012, eu fui pastor dessa igreja. Depois eu entreguei esse trabalho com 150 membros. 150 membros. Aqui no Jardim, no Residencial União. Quando nós entregamos o trabalho. Nós tínhamos 150 pessoas. Só para
fechar esse ciclo, para não deixar aberto. Depois veio outras questões aí que um outro dia eu compartilho. Mas, em último lugar, a segunda lição que eu aprendo com Esther é que, além de Esther buscar a Deus e jejuar, pedindo a Deus uma direção, é interessante que Esther, ela não foi lá com a cara e a coragem. Sabe o que Esther fez? Ela traçou um plano. A Bíblia fala, a continuação do texto fala, que ela foi, se apresentou para o rei, lá no pátio interior. O rei teve misericórdia de Esther. Ele apontou o cetro para Esther. Esther foi lá, tocou no cetro, ou seja, estava perdoada. E aí o rei falou assim: Esther, qual que é o seu pedido? Você veio aqui sem ser convidada? Aí Esther falou assim: rei, eu queria que o senhor viesse. Eu vim aqui, fiz isso para te pedir que o senhor viesse participar de um jantar comigo hoje à noite. Só que eu queria que o senhor trouxesse Amã junto. O senhor e Amã viessem para o jantar preparado. E aí a Bíblia fala que o rei ficou alegre. Falou: não, manda chamar Amã, manda ele se aprontar. Eles foram para o jantar. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia fala, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas a Bíblia fala que quando o rei já tinha bebido muito vinho, o rei virou para Esther e falou assim: Esther, qual que é o seu pedido? Você preparou isso aqui? Qual que é o seu pedido? Até metade do reino eu vou te dar. Aí Esther falou assim: rei, eu queria que o senhor viesse para um outro jantar comigo amanhã à noite. E amanhã à noite eu vou revelar qual que é o meu pedido. Olha só. Sabe o que Esther gerou no rei? Curiosidade. Esther gerou no rei curiosidade. Falou: meu Deus, um jantar, vim aqui, mandou vir para um outro jantar. Não, e traz Amã também. E Amã, quando chegou em casa, depois do banquete, falou assim: vocês não sabem, eu fui convidado para o banquete da rainha. E, olha, amanhã vai ter outro banquete, eu vou de novo. Ou seja, Esther traçou um plano. Esther fez um planejamento. Ela criou uma estratégia. Quando chegou no segundo jantar, que o rei já estava assim: pede o que você quiser. O que você quiser, pode falar. Eu estou curioso, estou me coçando para saber o que é. O que você quer? Ela disse assim: eu queria que o senhor livrasse a mim e o meu povo de morrer. Porque esse Amã fez o decreto para todos os judeus morrerem, e eu também sou judia, vou acabar morrendo também. Então, eu aprendo com Esther que ela, antes de ir lá falar com o rei, na mente dela ela fez um plano. Eu vou chamar ele primeiro para um jantar com Amã, depois eu vou chamar ele para um outro jantar. Isso vai aguçar a curiosidade dele, para depois eu revelar o que é. Eu sei, irmãos, nós estamos vivendo um período de pandemia. A pandemia não acabou ainda, mas ela vai acabar. Logo, logo ela vai acabar. E se for a vontade de Deus, nós vamos passar isso. Se for a vontade de Deus, nós vamos sobreviver a essa pandemia. A pergunta é: e depois? E depois que passar essa pandemia? Qual é o plano? Qual é o planejamento que nós temos? O que nós estabelecemos para a nossa vida? Quais são os projetos que nós temos para o futuro? Para esse ano de 2020, para o ano de 2021. A pandemia vai passar. Daqui a pouco, isso aqui acaba. Aos países que começaram, já passou. Nós estamos no meio ainda, mas daqui a pouco vai acabar. E a pergunta é: qual é o nosso planejamento? O que nós estamos projetando? Em Jó 42 e 2, fala assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Até Deus faz plano.
Até Deus se planeja. Até Deus se planeja. Então a lição que eu aprendo com Esther é que ela não foi lá fazendo as coisas assim, sem se projetar, sem pensar, simplesmente foi lá com a cara e com a coragem e disse: "Rei, eu vim aqui porque Amã, ele..." Não, ela criou uma estratégia, ela fez um planejamento. Que nós possamos nessa tarde, eu tenho 4 minutos, que nós possamos nessa tarde sair desse culto hoje na nossa mente: eu preciso estabelecer um plano, eu preciso projetar a minha vida, eu preciso orar e falar: Senhor, o que o Senhor tem comigo? Qual que é o teu projeto para mim? Por que caminho que o Senhor quer que eu vá? Porque tem um ditado que fala assim... Não estou entendendo. Ah, tudo bem. Porque há um ditado que fala assim: quem não tem para onde ir, não chega a lugar nenhum. A mesma coisa a gente sair aqui de carro e alguém perguntar assim: saindo para onde? Fala: não sei. Bom, se você não sabe para onde ir, você não vai chegar a lugar nenhum. Na história de Alice do País das Maravilhas, ela está perdida lá num labirinto e ela encontra com o tal do gato. E aí ela pergunta para o gato assim: qual que é o caminho que eu tenho que ir aqui no labirinto? Ele fala assim: você está indo para onde? Ela fala: não sei. Ela fala assim: ele fala: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho é caminho. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Né, irmão Luiz? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho é caminho. Então, quando nós estabelecemos um plano, quando nós temos um projeto, uma rota, nós sabemos o caminho que nós vamos seguir. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Que nós possamos nos planejar. Você que está assistindo, acompanhando essa transmissão, essa mensagem, qual que são os seus planos? Nós ainda temos 4 meses, mais de 4 meses para encerrar 2020. Ah, pastor, mas eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Ué, irmão, sua vida está na mão de Deus. Nós cremos que se for a vontade de Deus, nós vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. A pergunta é: quais são os seus planos para esse ano ainda de 2020? O que você estabeleceu para a sua vida esse ano de 2020? Quais são os seus planos para esses próximos 4 meses? Planeje-se. É o que eu falo para mim. Pastor Paulo: se planeje. Se projete. Se organize. Quando nós planejamos, nós temos uma rota a seguir. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus. E o resultado foi o seguinte: o rei não podia revogar uma lei que estava assinada com o anel dele. Mas ele fez uma outra lei. E essa outra lei era o seguinte: no dia que está estabelecido, lá no dia 13 lá de dezembro, que está estabelecido para matar os judeus estão autorizados a pegar armas e se defender. Eles estão autorizados a se defender e a matar por legítima defesa. Se alguém se prontificar a matar um judeu, ele está autorizado a se defender e lutar pela sua família, e lutar pela sua casa. E Deus deu um grande livramento. E o Amã tinha construído uma forca de 20 metros no quintal da casa dele. O rei falou assim: ô soldados, pega ele aqui. Alguém falou assim: ele construiu uma forca. Ah, é? Então enforca ele lá na casa dele, na forca que ele construiu. Que ele tinha construído por Mardoqueu. Falou: agora você vai morrer na forca que você construiu. É assim que Deus faz com os inimigos daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento queremos te agradecer, Pai, ô Espírito Santo, porque, Senhor, em todas as decisões
que nós vamos tomar, em todas as decisões, Senhor, todas as escolhas que vamos fazer, em tudo, Senhor, nós queremos buscar a Tua vontade. Nós queremos buscar, Senhor, a Tua resposta e ter a paciência necessária para aguardar o Senhor responder. Senhor, queremos que o Senhor nos dê, Senhor, estrutura, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para não fazer escolhas erradas, baseadas no nosso próprio entendimento, na nossa própria lógica e razão, mas que nós possamos, Senhor, sempre buscar a Tua vontade, como Davi, Senhor. Quando ficava sabendo de exércitos inimigos que estavam se levantando para guerrear, ele buscava o Senhor e perguntava: Senhor, se eu descer aquele exército, o Senhor me dará vitória? E o Senhor respondia a ele: vá ou não vá. Que nós possamos ter, Senhor, oh Deus, a mesma atitude de Davi, a mesma atitude de Esté, de buscar o Senhor, para que o Senhor dirija os nossos passos, e para que o Senhor nos dê direção. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade, a nos planejar para o futuro. Senhor, estabelecer, Senhor, metas, sonhos, Senhor, estabelecer objetivos, Senhor, porque quando, Senhor, nós entendemos a Tua vontade, Senhor, e estabelecemos um planejamento, nós sabemos para onde ir, nós sabemos o que fazer, Senhor, nós temos foco, temos prioridades. Por isso, meu Deus, ajuda cada um, Senhor, tanto aqueles que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão assistindo, Senhor, esse culto, ouvindo essa palavra, que nós possamos entender, Senhor, o poder de um planejamento, porque até o Senhor faz planos, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. E o Senhor nos dá o exemplo, Deus, de que nós precisamos, Senhor, estabelecer planos e projetos para a nossa vida, para que possamos ter o gosto da realização. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, dá a eles, Senhor, ó Deus, um restante de dia, de paz, de tranquilidade, de saúde, Senhor. Meu Pai, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, uma semana de provisão, Pai. Em o nome de Jesus, eu te peço a Tua bênção e te agradeço. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor. Tenham um ótimo restante de domingo, uma semana de bênção a todos vocês.